Hoje teve reunião no CT do Vasco com o Alexandre Pássaro, a comissão técnica e os jogadores, e segundo a matéria, houve cobrança do Alexandre Pássaro em cima do elenco. Mas, porém, contudo, todavia, o Marcelo Cabo é mantido como treinador do Vasco, mesmo com todos os protestos da torcida, mesmo com todos os questionamentos. Também, hoje, teve uma decisão na Justiça que rescindiu o contrato do zagueiro Wesley com o Vasco. Se por um lado essa notícia é maravilhosa, pelo outro ela é preocupante, porque o jogador cobra quase 9 milhões de reais na Justiça por um monte de questões que eu vou falar aqui nesse vídeo, e vamos falar também sobre o oferecimento aí do jogador do meia venezuelano Otero, que foi dispensado do Atlético Mineiro e agora dispensado do Corinthians e pode estar pintando no Vasco da Gama. Tudo isso depois da vinheta do canal. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo alcançar mais vascaínos na plataforma do YouTube, no Brasil e espalhados por todos os países onde tem vascaínos, e tem muito vascaíno fora do país também. Chegou a primeira vez? Te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha. Segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram pra gente poder divulgar o canal lá no Instagram também. Beleza? Dito isso, sem enrolação, vamos partir para o vídeo. Mas antes eu quero deixar um recado aqui. A partir de hoje, com o vídeo que eu fiz hoje de manhã, o meu protesto, ele vai permanecer nesse canal com a hashtag Fora do Vasco. O que significa essa hashtag? Significa que o torcedor está cansado de toda essa patifaria que rola no clube, de todos esses gestores mau caráter, de essa velharada da política nojenta que tomou de assalto o Vasco da Gama, e há 20 anos a gente vê o clube afundado na merda, e hoje os gestores estão lá praticando as mesmas coisas que praticaram o Eurico Miranda, que praticaram o Campelo, que praticou o Roberto Dinamite. Todos estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, esse protesto, por isso que eu citei todos os nomes dos presidentes presidenciáveis ou presidentes do Vasco, porque esse protesto é um protesto dos canais e da torcida. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com político e nem grupo político. Eu quero aqui já agradecer a canais que já aderiram à hashtag Fora do Vasco. E eles já estão colocando em suas capas, em seus vídeos, nas suas redes sociais. Começar com o Renan lá da bancada do Bacalhau, o Na Torcida Vascaíno, Léo Lacerda, o Bora Vascaíno Valente, Sociedade Malta, meu amigo Danilo, o Russo Vascaíno, Márcio Russo Vascaíno, o Império Vasco Forever, meu amigo Paulo lá do Ceará, do Império Vasco Forever, o Dr. Carvas lá, conversa entre vascaínos, o Luiz da Caverna do Dragão, da Caverna do Vascão, perdão, o Mauro Bremer do canal Camisas Negras e o Costa e Amari do canal Bate-Papo Vascaíno. Esses canais já aderiram a uma campanha, um movimento, hashtag Fora do Vasco. Nós vamos brigar agora nas redes sociais, chega, acabou o diálogo, nós vamos agora cobrar que esses gestores renunciem, saiam do Vasco. Então vão ter vários movimentos, lives, provavelmente vai ter manifestações também, vão fazer pressão para que essas pessoas que estão destruindo o clube, que levaram o clube para a segunda divisão, que montaram um time ridículo para jogar a segunda divisão, permaneçam no clube. Não dá pra gente esperar a torcida voltar pro estádio para que haja uma revolução no clube. Vamos correr atrás dessa revolução, agora, a partir de hoje. E todos os canais que entrarem, eu vou fazer a chamada aqui e vou dizer a todos que estão aderindo à campanha, eu acho que é hora da gente largar a vaidade, largar a fofoca, largar a picuinha, largar o disse-me-disse, unir todos os canais que não querem, que não aceitam esses gestores que lá estão detonando o patrimônio, acabando com o nosso clube,
com um monte de coisas erradas, como a mentira do aposte que não veio, como a mentira de ter pago os funcionários que foram mandados embora, com a saída do ato trabalhista e todas essas ingerências que a gente viu acontecer ou tem visto acontecer no Vasco, com o resultado de tudo isso dentro de campo, com um futebol triste e um time abaixo da linha da mediocridade. Conto com o apoio de vocês. Hashtag fora do Vasco. Agora vamos falar um pouco de notícia, vamos falar aí de mais um problema. O Vasco hoje teve rescindido o contrato do zagueiro Wesley, uma coisa que parece legal, um zagueiro que não deveria ter renovado o contrato com o Vasco, principalmente o valor que era pago de salário para ele, mas ele entrou na justiça e conseguiu essa rescisão porque tem 5 meses de salários atrasados, 5 meses de direitos de imagem atrasado e 37 meses de fundo de garantia não depositado. O grande problema de tudo isso é que ele conseguiu uma rescisão e ele está pedindo na justiça o valor, segurem aí, porque o que essa gestão está fazendo no Vasco é isso, empurrando o problema com a barriga, porque eles não tinham dinheiro para resolver os problemas do Vasco. Ele cobra na justiça R$8.756.000, assim como o Neto Borges conseguiu uma rescisão e vai cobrar na justiça também. Ele cobra fundo de garantia, danos morais, 13º, cláusula compensatória, multa, entre outros. Então tá aí o Wesley fora do Vasco, mas a bomba continua no Vasco e essa conta alguém vai ter que pagar. Tá? O que essa gestão está fazendo é só empurrando o problema com a barriga, como o próprio Júlio Brandt falou em uma live lá no canal A Voz do Vascaíno. O Vasco não conseguiu receber um aporte que pagasse todos esses salários que estão sendo pagos. Estão pegando dinheiro emprestado e empurrando o problema para frente para outra pessoa pagar. E agora vamos mudar de assunto, falamos aí do Wesley que teve seu contrato rescindido, vamos falar agora sobre uma especulação. Hoje foi ventilado aí o Otero no Vasco da Gama. Lembrar que o Otero saiu do Atlético Mineiro porque o Sampaoli não queria contar com ele no elenco, foi para o Corinthians e, pasmem, em 41 jogos, são 4 gols e 2 assistências. Um jogador que parece que perdeu o foco e o salário é muito alto, aceitou uma redução salarial, mas mesmo assim o Corinthians não quis ficar com o atleta e tudo indica que ele foi oferecido ao Vasco. E aí deixa a sua opinião se você queria o Otero nesse meio de campo do Vasco. Acho que ele pega bem na bola, bate bem em falta, mas aí vai voltar aquela mesma situação de jogadores que vêm em viés de baixa, jogadores que não estão sendo aproveitados nos seus clubes e tentam vir para o Vasco, usar o Vasco como vitrine para uma retomada na sua carreira, e a gente sabe o resultado disso. Tá aí 10 jogadores contratados e só um até agora rendeu o que a gente espera, que é o Vanderlei, e o Zeca ali no Carioca, mas agora sumiu também, enganou muita gente. Enfim, deixa a sua opinião sobre a possibilidade do Otero estar chegando no Vasco da Gama. E agora vamos falar sobre mais uma notícia, que é a da cobrança em cima dessa gestão. Os torcedores querem a demissão do Marcelo Cabo. E para isso, hoje houve uma reunião do CT junto com o Alexandre Pássaro, a comissão técnica e os jogadores, e diz a matéria aí que o Alexandre Pássaro cobrou os jogadores, cobrou a comissão técnica, cobrou resultados, mas mesmo assim vai manter o técnico tão contestado, Marcelo Cabo, de frente ao Vasco da Gama, no comando do Vasco da Gama. Ele vai permanecer com as suas convicções. Muitos torcedores questionando aí o Marcelo Cabo com o esquema de 3 atacantes, com as mudanças previsíveis, com jogadores que não conseguem render, com um buraco imenso no meio de campo. Qualquer um que não entende de futebol vê que esse time não tem compactação, vê que esse esquema de 3 atacantes para o Vasco é a maior furada que se pode inventar. E os jogadores que são questionados hoje dentro de campo, o Andrei foi sacado, agora o Hernando foi sacado do time também, entra o Miranda, o Ricardo Graça, outra dupla de zaga que também não agrada, e aí o Vasco não tem um bom zagueiro ou uma boa dupla de zaga para disputar um campeonato tão competitivo que vai ser a Série B desse ano. Já no meio de campo, o Michel, que não agradou, lento, pesado, voltando de cirurgia, voltando de um tempo de inatividade,
Já tem o Andrei que também não deu certo, o Juninho que entrou ontem também não foi legal, aí daqui a pouco volta o Matias Galaza, o Matias Galaza não vai legal, volta o Andrei, volta o Rômulo, a gente fica rodando na mesma, correndo atrás do rabo e não consegue resolver esse problema, sai treinador, entra treinador e não percebe que o que não conseguem enxergar é que foi um elenco muito mal montado. Enquanto o Botafogo e outros times foram pegar jogadores que não tinham tantos nomes quanto os jogadores do Vasco que chegaram para essa temporada, eles foram pegar jogadores disputando competições, jogando em alto nível, e o Vasco apostou em jogadores com nomes e não que estavam em uma situação ou num viés legal, num viés de alta. Pegamos jogadores com muito tempo parado, pegamos jogadores voltando de cirurgia, pegamos jogadores que eram reserva dos seus times, o Hernando aí que era reserva no Inter, depois foi pro Bahia, reserva do Bahia, o Bahia que é um time que teve a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, e a gente ainda traz um reserva da defesa mais vazada do campeonato, genial, e manda o Marcelo Alves embora, porque ele não presta, porque ele não tem rodagem, porque o Hernando tem 370 jogos na Série A e na Série B, e tá aí um cara que domina a bola e bate na cara, um cara que falha o tempo. Aliás, a defesa do Vasco é um horror. Esse time do Vasco parece que não tem treinador, parece que não tem padrão de jogo, e muito torcedor foi enganado jogando contra o Bangu, Madureira, Olaria, Caldense. Aliás, até contra esses times a gente tinha muita dificuldade, mas alguns torcedores ainda se iludiram com o voo a passarudo, e agora estamos aí amargando as últimas colocações do Campeonato Brasileiro da Série B. Um detalhe, a Liga da Série A vai sair em menos de um mês. Vão contratar um CEO para tomar conta do futebol da Liga. Não, esse CEO não vai ter ligação com clube nenhum. Ele vai tratar da Liga, e parece que com 3 semanas essa Liga vai sair, e a senhora CBF já está se movimentando nos bastidores para minar, para acabar com essa Liga. Como eu falei aqui, ela tem que ser aprovada dentro da CBF. Os clubes não querem romper com a CBF. Eles querem tirar o Campeonato Brasileiro da CBF, deixar ela com futebol amador, com futebol feminino, com a Série C, a Série D, e mesmo assim a CBF está trabalhando para que isso não aconteça, e os clubes estão se insurgindo contra essa situação, e o Vasco está de fora desse debate por causa desse bando de filho de uma égua que tomou o clube de assalto. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tem uma live agora no Super Papo Vascaíno às 9 horas, eu vou estar lá com o professor Mariotti. Depois tem live no Léo, depois tem live no Fala Vascaíno. Hoje é dia de live, hoje é dia de botar os bichos para fora, hoje é dia da gente cobrar todos esses patifes que estão acabando com o nosso clube, acabando com a nossa esperança, acabando com o Vasco da Gama. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.